Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados e diletos irmãos, como eu já vos disse, estamos estudando o livro de Jeremias. E eu tenho saltado alguns capítulos. Os livros de Jeremias é muito extenso. Hoje eu convido vocês a analisarem o capítulo 45. A palavra de Jeremias a Baruque. Está escrito assim: a palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquela palavra no livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste aí de mim agora, por que me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor? Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. E isto lhe dirá: assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procura tu grandezas? Não as busque, porque eis que trarei o mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, perante a tua presença, entrando, Deus, para buscar a tua glória, o teu poder e o teu Shekinah. Tu és santo, Deus. Tu és, ó Deus amado, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Estou aqui perante a tua presença, Pai, para falar sobre a excelência de um ministério profético. E eu venho me pedir, meu Deus, que o Senhor usa-me conforme o teu querer, conforme a tua benignidade, conforme a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Este é o meu pedido, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos à palavra de Deus. O que Deus tem para dizer, para falar conosco nesse dia de hoje. Vamos analisar esta palavra poderosa. Eu quero hoje vos falar acerca da excelência do ministério profético. Mas precisamos conhecer quem é Baruque. Baruque era um servo obediente quando ouvia a voz do profeta. Jeremias capítulo 32, verso 3. Baruque também ele era um fiel escriba, aquele que conhecia a lei de Deus, que conhecia a benignidade de Deus, aquele que buscava o conhecimento através do estudo da palavra de Deus. Portanto, ele era um fiel escriba que estava ali junto de Jeremias, que sempre estava atento à voz do profeta e buscava o conhecimento da palavra de Deus. Jeremias 36, versículo 4, onde está escrito assim: então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque, que da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele tinha revelado no rolo de um livro.
Portanto, este era Baruque, era um servo obediente, um escriba fiel. Baruque também se tornou um arauto do profeta Jeremias. Basta lermos livro de Jeremias, capítulo 36, versículo 13, onde está escrito assim: E Miquéia anunciou-lhe todas as palavras que ouviu, lendo-as Baruque pelo livro ao ouvido do povo. Veja bem, amados, Jeremias pedia que Baruque escrevesse as suas profecias, as suas mensagens proféticas. Baruque não somente escrevia, mas também anunciava ao povo. Portanto, ele se tornou um arauto, um proclamador da profecia de Jeremias. Baruque, por ser obediente à palavra de Deus, ele é acusado. Alguém acusa Baruque por obedecer à voz profética. Veja bem, livro de Jeremias, capítulo 43, versículo de número 3, onde está escrito assim: Baruque, filho de Nerias, e que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para ele nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Mas Baruque, ele não fazia outra coisa a não ser o arauto do próprio profeta. Ele acreditava na profecia de Jeremias, ele acreditava que Jeremias era um verdadeiro profeta, e o povo se levanta contra Baruque, filho de Nerias, e acusa ele de ser alguém que está fazendo uma falsa profecia ou trazendo algo que não era da parte de Deus. Baruque, portanto, um servo vigilante, ele também tem a vida resguardada perante. Veja bem que está escrito aqui no livro de Jeremias, capítulo 43, verso 6. Aos homens e às mulheres e aos meninos e as filhas dos reis e toda a alma que deixará Nebuzarada, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicá, filho de Safá, como também Jeremias o profeta e Baruque o filho de Nerias. Este era o que seria salvo no momento em que a terra de Judá seria invadido. Então aqui está registrado que Baruque também, ele seria resguardado a sua alma, porque tinha sido fiel à profecia que ouviu da boca de Jeremias. Agora encontramos Jeremias mandando que Baruque escrevesse uma carta, que escrevesse as suas palavras proféticas. Vamos estudar, portanto, esta mensagem para que possamos compreender, para que possamos analisar as boas novas, que possamos formar uma opinião semelhante ao próprio servo fiel que era Baruque. Se Baruque esperava um sucesso imediato no ministério, pois ele almejava ser alguém semelhante ao seu. Ele se espelhava muito na vida de Jeremias. Ele via que Jeremias sofria muito, mas ele amava Jeremias e ele esperava ter um sucesso imediato no ministério profético. Agora ele vê-se decepcionado, pois o monarca, tendo apostatado da fé, ele queima as escrituras feitas por Baruque, os rolos com as profecias que Jeremias havia induzido Baruque a escrever. Agora o monarca, que havia apostatado da fé, que havia se desviado do caminho de Deus, ele queima essas profecias de Jeremias.
induzindo o povo a afastar-se ainda mais de Deus. Em seguida, recebe Baruque ordem de registrar novamente as palavras que se achavam no livro destruído pelo rei, agora com vários adiamentos que perspectiva haveria para Baruque, para quem sonhava com o sucesso, seria obrigado a conviver com um aparente fracasso, pois ele estava decepcionado, pois o rei havia queimado as escrituras, o rei havia mandado queimar a escritura, as profecias de Jeremias, e Jeremias chama novamente Baruque para que ele escrevesse um novo livro. Quem era realmente Baruque? Poucos são os dados, amados, de que nós temos acerca de Baruque. Sabemos que ele era escriba, que ele era fiel amigo do profeta Jeremias. Ele pertencia à nobreza de Judá. Era ele filho de Nerias, irmão de Seraias, camareiro mor do rei Zedequias. Isso está registrado no livro de Jeremias 51, verso 59. Baruque, portanto, era um nobre, provinha certamente de uma família que havia recebido educação para ser em todas as coisas uma bênção nas mãos de Deus. Aliás, Baruque em hebraico significa abençoado por Deus. Tem você, amado, preparado o seu filho para ser uma bênção nas mãos do Senhor nosso Deus? Invista em sua vida espiritual, na sua educação por meio da palavra de Deus, para que mais tarde não venha ele a dar-lhe aborrecimento e tristeza sobre tristeza. Baruque era um jovem culto e bem educado. Portanto, tanto sabia escrever com perfeição, como ler perfeitamente em público. Ele tinha o poder de aperfeiçoar, de dialogar com a pessoa. Era um verdadeiro arauto, era perfeito, tanto em escrever, tanto em falar. Portanto, um jovem de graduação que colocara a sua formação acadêmica a serviço de Deus, para assim ele se dedicar a escrever as profecias de Jeremias. Querido irmão, você que é jovem, que estão iniciando um ministério, tendo um início agora no ministério profético, coloque seu talento nas mãos de Deus. Desperta, faz-te pronto. Pois, amado, existe um hino que diz: poucos são que resta para o segador. Tem um hino que diz assim: faz-te pronto, desperta-te, faz-te pronto, poucos dias são que resta para o segador. Você que é jovem, coloque seu talento a serviço de Deus. Você que está iniciando uma vida profética, busque o conhecimento, busque a sabedoria, busque o revestimento, busque o Espírito Santo. Transforme a sua vida diária em uma vida de oração ao altar do Senhor nosso Deus. Baruque era jovem, era culto, era nobre, inteligente e hábil na arte de escrever, que trabalhava como secretário particular do profeta Jeremias. Provavelmente ele trabalhava sem salário nenhum, pois
Jeremias era um sofredor, homem das lágrimas, considerado por todos como profeta das lágrimas, como profeta chorão. Jeremias sofreu muito, amados. Jeremias, ele foi lançado na cisterna, alimentado somente com pão e água. Ele foi colocado no tronco, foi humilhado, foi desprezado pelos seus conterrâneos, foi desprezado pela sua família, foi impedido de constituir um lar, de ter uma vida familiar. Jeremias, portanto, amados, não tinha nada para oferecer para Baruque, mas Baruque, ele agora aproxima-se de Jeremias com coragem, com zelo, o zelo que ele teve. O jovem Baruque era conhecido por seu zelo e coragem, pois ele agora ele abraça o ministério da palavra através do amor que ele tenha pela palavra, pelo Senhor nosso Deus. Ele abraça esse ministério e passa a exercer o ministério da palavra. Cuidava dos negócios particulares de Jeremias, que não era muito, pois Jeremias não tinha nada para oferecer a Baruque. Como os pastores, amados, necessitam muitas vezes de secretário como Baruque. A igreja da atualidade, amados, necessita de homens fiéis que venham se dedicar ao trabalho, a exercer um ministério na obra de Deus. Em Jeremias 32, verso 10, o profeta confia-lhe a escritura de uma propriedade que acabara de adquirir. Mero trabalho burocrático, simples tarefa, e na execução das pequenas coisas que somos preparados para as grandes obras. Veja bem, amados, Jeremias ele adquiriu uma propriedade e ele entrega esta propriedade para que Baruque venha a cuidar dessa propriedade. Ele abriu mão, ele entregou na mão de Baruque a escritura. Talvez neste momento esteja você, amado, realizando algo considerado humilde ou pequeno. Talvez você que tem o poder da palavra, o conhecimento do evangelho, que tem o conhecimento da palavra de Deus, está exercendo um trabalho secundário dentro do ministério, como auxiliar de um pastor, que muitas vezes o pastor até não tem conhecimento que você tenha, mas seja humilde, faça seu trabalho, pois no momento oportuno Deus irá exaltar você. Portanto, amado, o que você não sabe, porém, é que no âmbito do reino de Deus, jamais deveremos desprezar as pequenas coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Basta lermos livro de Zacarias, capítulo 4, verso 10, ou mesmo o livro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, pois nós compreenderemos que os trabalhos mais humildes muitas vezes nos qualifica para o trabalho maior para a obra de Deus. Amados e diletos irmãos, Baruque registrava fielmente as palavras do profeta Jeremias. Cabia-lhe também o registro das palavras que o profeta, inspirado pelo próprio Espírito Santo, recebia do Senhor nosso Deus. Jeremias 36, verso 4. Teria Baruque ciência da grande tarefa que estava realizando? Hoje, amado, passando mais de 2.500 anos, ainda nós comovemos com a história de Jeremias. Tudo porque um jovem escriba resolveu colocar todo o seu talento a serviço do reino de Deus. Pois as escrituras de Jeremias só foi possível haver esse registro
pois Baruque, sendo um escriba, sendo um escritor da palavra, sendo um escritor que tivesse conhecimento das letras, ele deixou-nos registrado por meio do rolo de livro que recebeu ordem de Jeremias para que assim o fizesse. Leia, portanto, amado, as palavras de Jeremias. Assim como Moisés tinha Arão, assim como Eliseu tinha Geazi, tinha Jeremias também o seu escriba, o porta-voz, Baruque. Vemo-lo agora a proclamar a todo Judá a palavra que o profeta lhe mandara registrar. O Jeremias não mandou que Baruque se tornasse um pregador, mandou que ele registrasse a palavra, mas Baruque, ele começou agora a usar o seu conhecimento que recebia da palavra, anunciando ao povo a profecia de Jeremias. Primeiro leu-os diante do povo, em seguida perante o conselheiro do rei, até que finalmente foi a mensagem lida diante do mesmo rei pela boca de um príncipe chamado Jeude. Basta lermos o livro de Jeremias, capítulo 36, versículo 21. E o rei, por ser um rei que havia apostatado a fé, ele queima os livros de Jeremias, ele queima o rolo de livro, não aceitava as profecias. Baruque cuidava, portanto, daquilo que Jeremias determinava. Este, amados irmãos, é o pedacinho do maná dos céus. Não estarei estendendo muito, pois amanhã eu estarei dando continuidade, encerrando o capítulo 45, para que nós possamos ver se venhamos acabar o estudo de Jeremias ainda nesta semana. Que Deus vos abençoe e vos guarde e vos dê um conhecimento mais aprofundado da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Fique na paz do Senhor.